Dia, Colégio Apoio, Português 1, Gramática, professora Simone Santana. Essa é a aula do primeiro ano do ensino médio. Bom, nós estamos na semana 8 e essa é a aula 1 da semana 8. Bom, para lembrar, nós vamos iniciar a revisão do conteúdo do quarto bimestre. Por isso, eu separei essa aula em 3 blocos, sendo o primeiro frase, período e oração, o segundo bloco, crase, e o terceiro bloco, hífen. Tá? Bom, nesses 3 blocos nós vamos revisar o conteúdo, então nós vamos iniciar pela frase. O que é uma frase? Uma frase é uma comunicação, né, que ocorre entre 2 seres. Então, eu emito uma opinião, uma mensagem, e aquele que recebe a mensagem compreende, então ouve uma frase. Então, conceituando, seria a sequência de palavras com sentido completo, geralmente marcada na escrita por sinais de pontuação e na fala pela entonação. Recebe o nome de frase, né? E essa frase, ela é, como eu falei, uma situação comunicativa, né? E dentro dessa situação comunicativa, a frase é enunciada com sentido completo em uma situação comunicativa. É a unidade mínima da comunicação. As frases podem ser formadas por uma única palavra, como oi, olá, ou por várias. Aquelas que contêm verbo são chamadas de frases verbais. As que não contêm verbo são denominadas frases não verbais. Então, nós temos aí exemplos de tipos de frases nominais e verbais. Nominais não há verbo e as verbais ocorre a utilização do verbo, como está em negrito aí. Bom, tem 4 tipos de frases. As que questionam, que são chamadas de frases interrogativas. As que exprimem emoções, que é a chamada de exclamativas. As que declaram algo, né, de forma afirmativa ou negativa, e aquelas que servem como uma forma de ordem, aquelas frases que vêm com ar de ordem, de solicitação ou de pedido, tá? E até mesmo de aconselhamento. Então, essa é chamada de frases imperativas, que vêm de ordem, de imperador, que comanda, tá bom? Bom, depois disso, nós vamos entrar agora na oração. Então, nós já sabemos que a frase é o elemento menor da comunicação, né? O menor elemento da comunicação é a frase. Ela pode ter verbo, pode não ter verbo, mas quando ela tiver verbo, ela não é só uma frase verbal, ela é uma frase verbal, mas também é uma oração com frase, né? É uma frase com verbo. Então, a oração é uma frase com verbo. A oração é organizada em torno de um verbo. Não existe oração sem verbo. Contudo, existe frase sem verbo. Lembra que são as frases nominais. Mas quando as frases forem verbais, elas serão automaticamente uma oração. Então, a oração é a comunicação com a utilização de um verbo. O verbo pode encontrar-se no meio, no início ou no fim da frase. Bom, agora nós vamos para o exemplo, para poder, né, ilustrar essa condição de oração. Então, eles fugiram. Então, aqui eu tenho verbo, ação, fugir, né? Então, nesse caso, eu tenho aí uma oração. A casa estava vazia. O estava aí também é um verbo de ação, né? E como tal, é uma ação por ser verbo, e como tal se torna a informação está toda em volta desse verbo, então chama-se oração, né? Então a frase, a informação está toda em volta desse verbo chamado de oração. Aí nós vamos falar sobre os períodos. Os períodos são orações organizadas, as orações organizadas em períodos, a frase, ou melhor, período. Deixa eu colocar minha frase aqui. Período. A oração organiza-se em período, que são unidades completas de sentido. Os períodos podem ser simples ou compostos, né? Então, compostos. Então, quando a gente fala sobre o período, fica mais fácil quando a gente analisa com um período uma frase organizada com verbo, né? E com sentido completo, como deixou bem claro no quadro anterior. Então, período é a frase organizada em uma ou mais orações. Na fala, o início e o fim do período são marcados por entonação e na escrita pela pontuação, assim como na frase, né? Só que deve ter um sentido mais completo essa oração. Ela é uma oração com um sentido mais abrangente. Completo, não deixa
com ponto de interrogação no final da frase ou como se ela estivesse incompleta. Ela é completa. Usa-se o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos ou reticência para encerrar o período. Aí nós temos aí 2 tipos de período. Temos período simples, que é quando a oração tem somente um verbo em ação, ou seja, quando tem somente uma oração, então é chamado de período simples. A oração composta, ou melhor, período composto, é quando a oração tem mais de um verbo na ação, ou seja, quando tem 2 ou mais orações, né? Então, se aparecer mais de 2 verbos, é a oração composta. Se aparecer somente um verbo, é a oração simples. Então, período simples, constituído por uma oração, exemplo, Ali gosta de biscoito recheado, o verbo gosta aí. Período composto, constituído por mais de uma oração, exemplo, o menino viu a amiga e ofereceu a ela o biscoito recheado. Percebam que tem o verbo viu e tem o verbo ofereceu, tá? Então, são 2 períodos aí. No caso, são 2 orações, 2 períodos, por conta de haver 2 verbos, tem período composto, ok? Então, todos somos gratos, né? Todos somos gratos, né? Então, o verbo aí é o somos, então, período simples. A casa estava vazia e cheirava mal. Estava é um verbo, cheirava é um verbo número 2. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto, ok? Bom, aí eu vou de novo para outro exemplo. A menina cantou e gritou durante a festa. Cantou um verbo, gritou o segundo verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Bom, agora nós vamos partir para a crase. Então, a crase é um dos metaplasmos por supressão de fonema. Aqui a palavra pode estar sujeita à medida em que a língua evolui. Nesse caso, a fusão de 2 fonemas vocálicos idênticos e seguidos em um só. A crase é um elemento que só é utilizada aqui por nós portugueses, na língua portuguesa, somente sobre a letra A, tá? Então, somente sobre a letra A é que vai receber esse acento, tá? Então, a crase é um fonema, é um encontro fonético, deixa eu abrir aqui. A crase é um fonema fonético, 2 fonemas são pronunciados como se fosse só um. Para a formação da crase, pode ocorrer a fusão da preposição a. E é interessante que fala assim, né, que a crase ela vai estender o som. Então, assim como o agudo deixa o som aberto e o circunflexo deixa o som fechado, né, como vovô, circunflexo, som fechado, vovó, circunflexo aberto. Aquele, né, então quando eu coloco o aquele acraseado, ele vai ficar aquele. Sim, em crase vai ficar aquele. Mas com a crase vai ficar aquele, né? Então o A ele é arrastado, então a crase ela acaba dando uma sonoridade de arrastar, né? Na hora que você vai pronunciar o som. Então nós temos aí 4 usos do verbo, 4 usos da crase, né? Do verbo não, da crase. O artigo, o pronome demonstrativo aquele e o pronome relativo a. Percebam que são 3 As e um que é aquele, né? O restante, porque o a ele vai ter função de artigo, ele vai estar com uma função de pronome demonstrativo, vai estar na função de pronome relativo. Então, por isso que a maioria das vezes a gente vê mais exemplos de a craseado do que aquele craseado, tá bom? Mas não deixa de ter a sua importância e temos que entender o porquê. Então, o artigo a é exemplo, seja bem-vindo aonde? A vizinhança. Então, esse a de aonde e o a de vizinhança, a vizinhança junta-se, né, e forma um a craseado. No segundo exemplo aí, o pronome demonstrativo a, não me refiro a esta menina, refiro-me àquela, a que está à direita agora. Então, refiro-me aonde, né? Aí está demonstrando a que está à direita. Então, a que está à direita é um pronome demonstrativo com o pronome a, então forma aí um a craseado. Aí nós vamos para o terceiro exemplo, pronome demonstrativo. A letra inicial do pronome é aqueles, aquilo e aquela. Exemplo, entregue esse bilhete a
alguém seria, né? Então, aquele moço. Então, seria o a de a quem e o quem seria aquele. Então, junta o a com aquele, que vai dar a junção de dois as aí. E ele, então, vai receber a crase, que vai ficar arrastado a aquele moço que está na sala de espera. Agora nós vamos para o último, que é o pronome relativo. Então, os pronomes relativos, quando também acompanhado do artigo a, com a qual, as quais. Exemplo, essa é a empresa, aí você está se referindo a alguma coisa, né? A qual enviei minha carta de apresentação. Então, tem esta é a empresa, a, e mais o a de qual vai juntar e vai formar a qual enviei a carta de apresentação. Bom, nós vamos agora para as ocorrências da crase, né? Então, o casos especiais de ocorrência da crase. A crase ocorre em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por substantivos femininos e em outras situações, veja seguir alguns casos em que há a crase. Locuções adverbiais, estão aí os exemplos, locuções prepositivas, estão aí os exemplos, e locuções conjuntivas, tá? Locuções prepositivas que elas vão ligar uma palavra a outra. Nas locuções conjuntivas é quando vai ligar uma ideia a outra, e as locuções adverbiais é quando ela está dando característica ou ligando, né, as informações ao verbo, tá bom? Bom, as expressões a maneira de, mesmo que estejam subentendidas, exemplo, quero arroz à moda grega. Eu quero falar, quero arroz à grega. Eu subentendi moda grega, mas coloquei só o grega, tá? Então, nessas expressões também é utilizada a crase. Diante da palavra, caso sempre que essa estiver procedida de artigo, e que costuma ocorrer quando ela é determinada. Exemplo, vou à casa de Laura e depois vou à aula, né? E daí vem o exemplo, vou à casa de Laura depois da aula. Nesse caso, a palavra casa está determinada pela expressão de Laura e é precedida do artigo, né? Que a Laura é feminino. Já em vou à casa depois da aula, a palavra casa não está determinada, nem é precedida de artigo, tá bom? Bom, diante da palavra terra, sempre que essa estiver precedida de um artigo, o que normalmente ocorre quando ela é determinada. Então, depois de dias no mar, voltamos à terra de nossos antepassados. E vale a pena a gente lembrar que nessa frase o termo terra está precedido de artigo, diferente de depois dos dias no mar, voltamos à terra. A palavra terra não está determinada e nem precedida de artigo. Então, vocês têm que dar perceber se a palavra terra está sendo precedida, né, de um artigo. Se não estiver, não tem crase. Se for um o, não tem crase. Então, sempre preste atenção que essas utilizações da crase vai ser exatamente porque uma palavra ela te cobra um complemento e esse complemento ela vai te dando um advérbio ou um pronome demonstrativo, ou um pronome relativo ou um pronome demonstrativo de aquele, aquilo e aquela, tá bom? Bom, agora nós vamos passar para a crase facultativa, aquelas que pode colocar e pode não colocar. Se colocar, fica certo. Se não colocar, fica correto da mesma forma. É aceitável. Então, o caso em que a crase é facultativa. O uso do sinal indicado da crase é facultativo nos casos a seguir. Diante de nomes próprios, femininos de pessoas. Exemplo, entregue esse livro a Marina. Entregue esse livro à Marina. Os nomes próprios femininos de pessoas podem ou não ser precedidos de artigo. Por isso, a crase pode ocorrer ou não, tá? Diante de pronomes possessivos femininos, como a sua filha, né? Então, os pronomes possessivos femininos podem ou não ser precedidos de artigo. Por isso, a crase pode ocorrer ou não. Porque às vezes vai vir, né? Sua filha ou a filha, né? Então, se não tiver o pronome, ou se tiver o pronome demonstrativo no feminino, aí pode ter crase, mas não é obrigatório, tá bom? Diante da locução prepositiva, né? Até a igreja, até a igreja.
Então, no primeiro caso, a preposição até é precedida de artigo. No segundo, ocorre crase na fusão do artigo a com a preposição a, presente da locução de até a igreja, né? Então, agora nós vamos para que é esse exemplo que eu acabei de falar agora. Agora nós vamos para algumas observações sobre a crase. Pense nisso, pense sobre isso. Algumas estratégias práticas podem ajudar você a identificar a ocorrência ou não da crase. Leia algumas delas. Primeiro, se quiser ter certeza de que ocorre crase antes de uma palavra feminina, passe para o masculino. Se obtiver o ao, isso significa que o feminino da palavra deve ser precedido de a, craseado. Exemplos: diga a verdade à advogada, diga a verdade ao advogado. Ao, então o a, se for no feminino, vai ser craseado. Segunda dica: caso queira ter certeza de ocorrência da crase, antes do nome de uma localidade, troque o verbo ir ou chegar pelo verbo voltar. Se esses verbos forem seguidos de contração preposição de mais o artigo a, formando da, ocorre crase. Então, fui a Paris, voltei de Paris. Cheguei à Alemanha, voltei da Alemanha. Então, percebam que quando é o de mais o a, da, vai ser craseado. Se for o de ou do, não é craseado, ok? Porque o da é o de mais o a, que forma, né, o feminino aí da palavra, condicionando ela assim à crase, tá bom? Bom, nós vamos agora para o terceiro e último, que é a utilização do hífen como conceito. Então, o hífen, ele é um sinal gráfico complementar de união semântica, ou seja, né, para fazer união, utilizando em palavras que são justaposicionadas, então quando elas são colocadas um ao lado da outra. O hífen é um sinal gráfico usado na língua portuguesa basicamente em 4 contextos. Primeiro, unir elementos de palavras compostas, como as palavras que você indicou no item A, unir elementos de palavras formadas por derivação prefixal, marcar a ligação entre o verbo e o pronome com as palavras que você indicou no item B e separar a sílaba no final da linha. E aí nós vamos aqui a quando utilizar o hífen, né? Essa tabelinha é muito interessante, porque olha, quando o prefixo termina com a vogal A e o segundo elemento se inicia com a mesma vogal. Quando o segundo elemento, aqui exemplo, anti-inflamatório, percebam que anti tem o I e o inflamatório começa com o I. Então, nesses casos aqui, para não haver choque, não ficar anti-inflamatório, porque nem existe I craseado, utiliza-se a vírgula, utiliza-se o hífen, ok? Quando o segundo elemento iniciar com o H, por quê? Porque o H ele não tem som, então vai ficar anti-herói, aí ficaria unido o I com o E, aí nesse segundo quadradinho à direita, vai ficar anti-herói. Então, toda vez que a segunda palavra for H, vai utilizar o hífen. Com os prefixos circo e pan. Então, circunstância é circunnavegação e pan, né, de pan-americano. Também, quando as palavras tiverem a iniciar vogal, né, quando o segundo elemento se inicia por vogal ou pelas letras H, M ou N, tá bom? O N é de navegação aqui, ou por uma vogal, pan-americano, porque terminou com M, N, e iniciou-se com A. Com os prefixos hiper, inter e super, quando o segundo elemento iniciasse com R, porque ia ficar os dois R juntos, então ele mudaria o som e o significado. Então, por conta disso, utiliza-se o hífen para separar esses dois R's. Com os prefixos tônicos acentuados, gratificam-se pré, prós e pós. Toda vez que aparecer a palavra pré, pós, prós e pós acentuados, automaticamente ganha hífen. Nas palavras ex e vice também, tá? E em palavras compostas que designam animais ou plantas. Então, quando você vai falar beija-flor, couve-flor, copo de leite, né, que é o nome de uma planta, de uma flor. Então, copo, hífen, de, hífen, leite. Bem, ti, vi. Bem, hífen, te, vi, hífen, vi,
hífen, e assim vai. Então, quando for nome que designam animais ou plantas, que sejam nomes compostos, precisam também da utilização do hífen, sempre, tá? As palavras compostas formadas por elementos repetidos, como lenga-lenga, tico-tico, reco-reco, tic-tac, tico-tico, tá? Em palavras compostas que não apresentam elemento de ligação e mantêm uma unidade semântica e sintamática. Como? Olha só, quando a palavra é azul, aí normalmente você usaria um elemento para caracterizar esse azul, usaria aí uma palavra de ligação, que seria uma preposição. Seria o de, o da. Mas aí nesse caso, quando são as cores, a gente não usa essa preposição. Então elas são ligadas por hífen, que no caso azul escuro, médico cirurgião, guarda-chuva, segunda-feira, não é segunda da feira, né? Segunda-feira e assim sucessivamente. E também há os casos quando não usar hífen, tá? Peguei essas duas tabelinhas que elas ficaram bem fáceis para que vocês pudessem compreender. Em geral, com o uso do co, mesmo que o segundo elemento se inicie com a mesma vogal, como cooperar, coordenação, tá bom? Então, esses dois Os não são separados, apesar de serem duas vogais, tá bom? Passou dessas duas vogais, sendo O, co, tem que utilizar o hífen. Nos compostos em que o prefixo termina com a vogal e o segundo elemento inicia-se com R ou com S. Nesse caso, não vai utilizar o hífen, mas vai acrescentar um R e vai acrescentar um S, tá bom? Como antirrugas, semi-real, contrassenso e ultrassonografia. Bom, agora, dando a notícia para vocês que vocês não terão atividades nessa aula de hoje, tá? Porém, leiam, estudem, vai ter uma atividade para vocês colocarem em prática uma atividade de revisão para colocar em prática essa revisão que nós estamos realizando hoje, tá bom? Então, estude a revisão e até a próxima aula, pessoal.